O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra, ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cadê as nossas crianças? Venham cá, crianças, para nós sentarmos um golinho aqui no chão. Espera, Lilica. Lilica, tá pesado, espera. É uma boia pesada. O padre. Meu Padre. Deus. Vocês já viram aquele vídeo de um padre na internet que quando termina o canto ele diz misericórdia? É mais ou menos essa expressão. Ô, Lilica, não sei onde colocar. É assim, com o que o senhor está falando, padre? Nada. Eu não entendi. O que está acontecendo, Luluzinha? Ah, Tô aqui. Vai, bota aí essa boia. é a boia que nós trouxemos pro senhor, padre. É. Bonita, mas isso aí também serve. Ô, tia É, Karina, porque- essa daqui cabe eu e você, ó. Porque se esse for o Essa meu você colete, É, vamos colocar. se Jesus não me ajudar a andar sobre as águas, eu acho que eu vou me afogar. Porque Ai, gente, vocês acham? Olha o colete que lindo que nós trouxemos pra ele, ó. Deixa eu mostrar, pai. Você viu, Lilica? Não, o seu, né, Lilica? Não coube tem... no braço. Tá. Mas por que as boias? Por quê? Vocês estão saindo de férias? Não, padre, o senhor não escutou no evangelho, o senhor que falou. O senhor falou assim, ó, que nós vamos lá procurar a moreira e se a gente tiver fé, a gente vai falar assim pra moreira: a moreira, pula no mar. E ela vai pular. Então nós vamos todos procurar a moreira, não vamos todos? E tem gente que não está querendo ir, viu, padre? Não gosta de mar. Mas nós vamos todos que quiserem ir, vamos lá procurar a moreira e mandar ela se jogar no mar. E aí, eu não sei nadar, o senhor sabe nadar? Mais ou menos. Ele me convenceu, ele não sabe nadar, ele ficou com vergonha. Aí a gente tem que levar a boia, porque como é que nós Tá. vamos fazer? Eu entendi. O senhor entendeu? Entendi. Você vai? Ah, ele vai, ele é meu Vai. amigo. Ah lá, ela vai dividir com você, eu divido com você, tá bom? Agora eu vou sentar para Tia escutar o padre. Karina, o que nós vamos falar para a Luluzinha e para as nossas crianças hoje? Bem, então vamos lá. Hoje, como já deu para perceber desde o início da celebração, qual que é o tema que hoje nós estamos falando sobre a... Hoje nós estamos falando sobre a... Fé. Quem falou? Fé. Estamos falando sobre a fé. São duas letrinhas apenas. Uma palavra pequena, de duas letras. Fé.
mas que tem um significado gigantesco. Para nós darmos uma definição de fé, eu acho que é mais complicado nós entendermos. Mas eu vou contar uma história para vocês que vai ajudar a entendermos o que significa ter fé. Tinha um menininho do tamanho de vocês assim. E o pai dele estava construindo um poço no fundo da casa. E o pai saiu cedo para trabalhar, para fazer esse poço. E já era quase fim do dia, o pai não retornava. O menino já tinha chegado até da escola e estava morrendo de saudade do pai. E ele queria de tudo quanto é jeito ir lá ver o pai dele. Então ele foi correndo onde o pai estava construindo o poço. Daí ele chegou na beira do poço, viu aquele buraco gigantesco. Vocês já viram um poço? Já? Sabem o que é poço? Sabem o que é poço? Então um poço é um buraco que se faz na terra, bem fundo, onde lá embaixo a gente encontra água. E daí a gente coloca uma bomba onde puxa essa água que vem para cima para a gente poder utilizá-la em casa. Então em muitos lugares tem-se o poço. Então o pai estava construindo um poço. O menino chegou então na beira do poço, viu aquele buraco grande, fundo, escuro. Ele olhou, e agora? Cadê meu pai? Ele gritou, pai! O pai lá de baixo gritou, oi filho! Ele falou, quero ir te ver. O pai falou, pode vir meu filho. A criança olhou, não achou meios para descer o poço, ficou com medo. Falou, mas não tem como eu vir, como eu descer aí. O pai gritou, pode pular meu filho. E o filho então pulou para baixo do poço. E essa atitude do menino cabe muito bem como uma definição de fé. Por quê? O menino estava enxergando o pai? Não. O menino estava vendo o que lá embaixo? Só uma escuridão. Mas escutando a voz do pai, o que a criança fez? Confiou e se jogou. Pulou nos braços do pai lá embaixo dentro do poço. Então, exatamente isso é fé. É nós, às vezes, não vermos Deus, às vezes nós estarmos numa escuridão, né? Quanto males nós encontramos no mundo, né? Nós encontramos aí violência, as drogas, né? A falta de educação, desrespeito com as pessoas. Quantas coisas ruins nós encontramos, e nós podemos chamar isso de escuridão, mas nós temos essa confiança na voz de Deus que é nosso Pai, e nós nos jogamos nos seus braços. Então fé é justamente essa coragem, esta confiança, esse se jogar nos braços de Deus, ao ouvir a sua voz. Isso é fé. Então hoje o nosso tema é fé. Então fé é essa confiança, essa coragem de nos jogarmos nos braços de Deus, que é nosso Pai, mesmo nós não vendo Deus, mas apenas o escutando através da palavra que foi lida. Lá, né, no Evangelho que acabamos de ouvir, os apóstolos de Jesus, que são os seguidores de Jesus, pediram para que Jesus aumentasse a fé deles. E por quê? Por que eles pedem que Jesus aumentasse a fé? Porque alguns domingos, Jesus tem colocado alguns pressupostos, algumas exigências para serem os discípulos dele. Então ele tem dito assim para aqueles que o seguem: você quer ser meu discípulo? Então você tem que deixar seu pai, sua mãe, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e vir após mim. Você quer ser o meu discípulo? Então você não pode servir ao dinheiro. Você quer ser meu discípulo? Então você tem que tratar bem a sua família, cuidar bem das coisas do céu, você tem que ser uma pessoa boa. Então começou a dar algumas exigências. Você quer ser meu discípulo, continuar me seguindo? Então você tem que ter isso em você tem que agir dessa maneira. É uma exigência, uma adesão que Jesus faz. E daí eles perceberam que sozinhos eles não davam conta de fazer tudo aquilo que Jesus estava pedindo. Então o que eles fazem? Pede como que um combustível para Jesus.
pedindo então que aumente a fé, pedindo então que aumente a coragem deles para que eles consigam ser discípulos de Jesus, viver todas aquelas exigências. E daí, como nós também vemos Jesus dizendo, olha, a nossa fé não precisa ser em grande quantidade. A nossa fé, ela tem que ser fiel. Então ela pode ser pequena como um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Já viu? Já? Mais alguém? Aqueles que participavam há muito tempo da missa com crianças já viram, porque o padre já trouxe, né? O padre já trouxe e já vocês plantaram, né? Então, o grão de mostarda é como se nós pegássemos um grãozinho de arroz. Sabe o grãozinho de arroz? Se a gente dividisse aquele grãozinho de arroz em 4 pedacinhos, aquele tamaninho é a semente de mostarda, se não menor. Então, a nossa fé não precisa ser grande, pode ser pequenininha, do tamanho desse grão de mostarda, mas tem que ser fiel. Porque quando a gente planta uma semente de mostarda, as raízes dessa semente de mostarda, ela se esparrama, fica profunda. Então é justamente assim que deve ser a nossa fé. Pode ser pequena, mas tem que ser segura, firme. Porque qual é a missão de uma raiz? As crianças maiores que passaram pela escola ou estão na escola aprenderam. A raiz, ao mesmo tempo que ela busca os nutrientes da terra para alimentar a planta, ela também dá firmeza, estabilidade. A raiz é isso. Então a nossa fé pode ser pequena, mas ao mesmo tempo ela tem que ser fiel, tem que ter raízes profundas como a da semente de mostarda. E daí Jesus continua dizendo, daí a gente chega na parte da boia. Então Lilica e Luluzinha e todas as crianças, pequenas e grandes, prestem bastante atenção. Jesus, ele fala que com a fé nós podemos transformar a nossa realidade. Esse exemplo que Jesus dá, é claro que é um exemplo grandioso, mas para mostrar o efeito da nossa fé, dizendo que se você tirar uma amoreira, se chegar na frente de uma amoreira e dizer, arranca-te daqui, saia daqui, e vai no meio do mar, a nossa fé é capaz, mesmo que for pequena. Não sei se vocês sabem o que é amoreira. Vocês sabem o que é amoreira? Sabem? Alguns sabem. Então, para quem não sabe, o pé amoreira é um pé daquela plantinha, daquela frutinha que todos nós, ou pelo menos quase todos nós gostamos, que pinta o nosso dedo e também a nossa língua. Já comeram dessa frutinha? Chama-se amora. Então, a amoreira é um pé de amora. Então, a amoreira é um pé de amora. Então, você pode dizer assim para ela, se você tiver fé, saia daqui e vai para o mar. Ela vai. É claro que é uma imagem que Jesus utiliza, é uma questão exagerada. Mas aqueles que têm fé, alcançam uma transformação. Não sei se vocês já acompanharam alguém que na casa de vocês estava muito dodói. Alguém que estava muito enfermo, e daí a gente vai lá, a gente reza, a gente pede para o Papai do Céu, e daí depois a pessoa logo sara, logo se recupera. Isso é fé, essa é a força da fé. Ela é capaz de transformar, a fé ela é capaz de mudar a realidade. Então, é até uma questão científica, quem gosta de ciências, vocês podem chegar em casa e pesquisar. É cientificamente comprovado que aqueles que têm fé, eles se recuperam de uma enfermidade mais rápido. Então, se a gente tem fé e a gente fica doente, se a gente reza, se a gente pede para o Papai do Céu, com certeza a nossa recuperação se torna muito rápida, porque a fé é capaz de transformar. Deu para entender? Então nós não vamos lá no mar, atrás da amoreira, não. É uma imagem que Jesus utiliza para falar desta importância, importância de nós confiarmos em Deus e deixar que a fé nos transforme, que a fé mude a nossa realidade. Eu vi que a Lilica levantou a mão, estou com medo. Ô padre, o senhor falou que Jesus pediu para os discípulos dele deixar os pais dele em casa. A gente precisa fazer isso também?
Eu preciso deixar minha mãe? Eu gosto da minha mãe. Há alguns domingos eu dizia sobre isso, né? Eu já expliquei sobre deixar pai e mãe, mas eu vou deixar muito claro. Nada deve ser maior do que o nosso amor a Deus. Então, quando nós deixamos de ajudar na comunidade ou de amar a Deus para amar o outro, não, o nosso amor primeiro deve ser a Deus, inclusive acima dos nossos pais, porque tudo que somos e tudo que temos foi Deus que fez. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos criou. Então, por primeiro momento, é a Ele que nós devemos demonstrar a nossa gratidão, o amando. Então, quando Ele fala de deixar pai e mãe, é que o pai e a mãe não estejam no lugar de Deus, mas eles estejam no lugar deles. Nós vamos amar sim os nossos pais, as nossas mães, mas acima de tudo, Deus. E outra, nós não devemos deixar que o pai, a mãe ou qualquer outra coisa esteja nos impedindo de nos colocar a serviço de Jesus. Então ninguém pode nos obrigar de deixar de seguir Jesus, né? Porque Deus está acima. Até mesmo os nossos pais não podem ser um empecilho para nós servirmos e amarmos a Deus. Entendeu? De forma alguma, muito pelo contrário, é um mandamento, honrar pai e mãe. Compete então o amor. Então nós devemos, com muita fé, né, seguir tudo o que Jesus nos diz, todos os seus ensinamentos. E um dos seus ensinamentos é, como a Lilica nos perguntou, sobre amar pai e mãe. O padre. Oi. O senhor falou também que nós estamos no mês das missões. É? Isso. Nós somos missionários? Somos missionários. E missionário tem que ser só padre? Não, todos os batizados são missionários. Ah, é? Todos nós. Todos Eu sou nós. missionária? Você é missionária. Tia Karina? Tia Karina também, todos nós. Cada um que está aqui, todos nós, crianças pequenas e crianças grandes, todos nós somos missionários. Ô padre. Oi. Para trabalhar na igreja, eu tenho que ser muito inteligente? Eu não digo ser inteligente como nós falamos, de ter raciocínio, de pensamentos. Nós, em qualquer lugar, nós não precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser sábios. Nós não precisamos ser inteligentes, nós precisamos ser sábios. E tem uma diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é aquilo que a gente aprende na escola e desenvolve na cachola. Agora, sabedoria é aquilo que é colocado no coração. Eu entendi. Porque o senhor sabe que eu só confundo um pouquinho as coisas. Quase Só um não. pouquinho. Uhum. Mas eu entendi assim. Então, vamos supor assim, se eu tenho vergonha de ler, eu posso fazer outra coisa e eu sou missionária assim mesmo? Com certeza. Aquelas senhorinhas tão boazinhas que vêm aqui na igreja e limpam tudo, elas são missionárias, não são, padre? São missionárias, elas limpam a igreja e deixam tudo limpinho para a gente rezar todos os finais de semana. Entendi. Aquelas senhorinhas também que cozinham na quermesse, quando tem almoços assim, também são missionárias, não são? Todo mundo que faz um serviço na igreja é missionário. Porque eu fiquei pensando assim, sabe, padre? Como uma caixinha. O senhor tem caixinha de ferramenta em casa? Tenho, Eu acho que todos os papais têm, não tem? com certeza. Algumas mamães devem ter também, né? Ó, eu fiquei pensando assim, que a missão, segura pra mim, amor, deve ser mais ou menos assim, ó. A caixinha de ferramenta, nossa, padre, olha que situação. Tá quebrando a caixinha de ferramenta. Isso, a caixinha de ferramenta. Hum. Cada caixinha tem um tanto de ferramenta, não tem? Tem. É tudo diferente. Você sabe o que é isso? Tá na sua mão. Alicate. É um alicate, e você? Uma pinça. Uma pinça, e o seu? Chave de fenda. Uma chave de fenda, e o seu? Vamos ver se o padre sabe. Pergunta para ele. Fala para ele colar para você. Sabe o que é? Ai, Lilica, Você acertou a finalidade, mas o nome não. Chave de boca. Chave de boca. Olha, ela ajuda o papai. Chave de boca. Eu fico pensando assim, padre, então na igreja é mais ou menos igual uma caixinha de ferramenta, não é?
para dar certo quando a gente vai consertar alguma coisa, fazer alguma coisa em casa, cada um tem uma finalidade. Não precisa necessariamente todo mundo ser um bom leitor, ou fazer palhaçada, ou limpar a igreja, ou cozinhar. Cada um, Deus dá um dom diferente e a gente pode usar esse dom a serviço dos nossos irmãos na igreja. Com certeza, ninguém vai tirar um prego da parede com uma pinça. Então tem uma ferramenta para isso. Assim como o alicate, ninguém vai cortar um arame com uma pinça, vai cortar com um alicate. Então cada ferramenta da caixinha tem a sua finalidade, mas todos servem para um bem comum, para reformar, por exemplo, uma casa. Assim todos nós também. Cada um, Deus deu um dom, uns para falar, outros para ler, outros para cantar, outros para limpar, outros para cozinhar. Cada um tem um dom. Então, independente onde nós estivermos, dentro da igreja e sobretudo fora da igreja, nós devemos usar as ferramentas que Deus nos deu, esses dons, para sermos missionários e sempre falarmos de Jesus. Ai, padre, que lindo! Eu vou embora para casa até realizado, eu vou até de boia. Isso. Porque é eu uma ouvi pena que hoje tanta não está coisa. chovendo, senão ajudaria. Dava certo. Mas eu fiquei... Vocês gostaram, gente? Da explicação hoje? Você pode cantar lá fora também, junto com seus amigos. Já. Mas ela tem outras finalidades. Apesar das confusões dela, ela nos ajuda sempre a entendermos o Evangelho no final. Depois de todas as trapalhadas de Luluzinha e Lilica, a gente sempre entende o Evangelho. No final a gente entende.